Há uma construção que o próprio Deus faz na sua igreja. Há um processo, há um trabalho em curso. E os construtores, especialistas, que deveriam saber que a pedra de esquina, a pedra fundamental, aquela pedra que dá sustentação e base, já tinha vindo. Porque essa pedra veio para os seus, mas os seus não os receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. É um momento que a gente olha para a igreja muito mais do que um templo adornado. Nós temos que saber que Jesus Cristo é a pedra, é o alicerce da igreja. E a cada momento Ele está edificando vidas. A palavra de Deus diz assim, lá em Gênesis 11, de 3 em diante. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. E depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim como nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. E em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam uns mais aos outros. Assim o Senhor os dispersou ali por toda a terra e pararam de construir a cidade. E por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Eu gostaria de refletir nesta noite sobre o tema construindo em unidade. Vamos falar com Deus? Senhor, nesse momento especial, nós sabemos que a Tua palavra não volta vazia, sempre faz aquilo que Te agrada. Destrava a mente, abre o coração, fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de me valer desse texto para fazer uma tese e uma antítese. Eu gostaria de então pegar alguns princípios de um dos textos talvez mais comentado, mais falado, e se eu perguntasse quem nunca ouviu falar da Torre de Babel, poucas pessoas iriam dizer: pastor, eu nunca ouvi falar. A gente vê tantos trabalhos, tantos estudos feitos, alguns tentando verificar a veracidade disso, alguns colocando como contraprova e querendo argumentar que talvez isso não tenha existido. Mas a gente vai decorrer da mensagem perceber a veracidade de tudo quanto aquilo que está sendo proclamado, porque essa é a palavra de Deus, e a palavra é fiel. E o texto então vai apontar para cada um de nós que esses homens estavam diante de um grande projeto. Qual era o projeto? Construir uma torre. E tinha objetivos. E quando a gente vai observar esse processo de construção, me chama a atenção no texto, porque o texto vem dizendo que eles começaram a construir com o que tinham de melhor: tijolos e piche. Sabe por quê? Na obra que a gente faz para o Senhor, a gente não entrega qualquer coisa. A gente sempre tem que procurar praticar e dar aquilo que de melhor nós temos. Mas quando o texto fala de tijolos e de piche, quando nós fomos vedar aqui o nosso batistério, qual foi o material que nós utilizamos ali como base? Tijolo. Para manter esse batistério impermeável, piche. Foi passado manta asfáltica que a base é de piche. A gente olha que desde 6, 7 mil anos, alguns estudiosos vão debater a respeito do tempo, predecessor a respeito do fato, e vão dizer que foram 6 mil anos atrás, 7 mil anos atrás, mas
desde esse tempo, nós ainda continuamos usando a mesma tecnologia para a construção. Isso me deixa perplexo. A Bíblia fala que esse povo estava peregrinando numa terra desabitada. E é um momento pós-dilúvio. E eles procuram um cantinho, um lugarzinho para poder dizer assim: nós vamos construir uma cidade, nós vamos fazer tudo de bom e de melhor, e a gente vai conseguir então alcançar o céu. E a torre, alguns vão dizer, a torre chama-se um zigurate. O que é isso? Eram templos que construíam para outros deuses. E, na verdade, eles estavam com pretensões de escalar e de chegar até o céu com tamanha tecnologia já para aquela época. E a gente olha para a obra do Senhor, irmãos, que trabalho deu para fazer isso aqui tudo. Nós estamos com um batistério que tivemos que modificá-lo completamente, até para trazer a simbologia da nossa razão de ser, de sermos batistas. Nós tivemos que usar aqui um painel de LED que é de última geração. Eu olhei uma câmera que está aqui em cima, aqui no alto, pegando as imagens dentro do batistério, pegava rapidamente, estava aí cada um da igreja no fervor, na emoção, de repente ela se inclinava aqui para baixo, pegando cada musicista. Ela vai girando ali em cima. O que é isso? Tecnologia. Conseguimos talvez o pioneirismo de construir um painel de LED numa igreja que se abre. Os painéis se movem em bloco. Tem painéis curvos, mas painéis se abrindo no meio é uma novidade, irmãos. Vários falaram: como é que vocês vão fazer isso? Como é que vocês vão dar um jeito nisso? Como é que isso vai dar certo? Será que realmente isso irá acontecer? A nossa bateria que aqui está, ela é completamente versátil, a gente desloca, coloca ali para o lado, ela sai em bloco, tem rodinhas, a gente coloca ali atrás de uma maneira assim, rápida, tranquila, sem fazer muito esforço. Tudo milimetricamente aqui pensado, todo o sistema de som. Irmãos, que sistema de som! Nós investimos pesado naquilo que poderíamos fazer de melhor nesse tempo. E todo esse sistema aqui gerado, até as caixas de retorno, eu fico olhando assim, a qualidade de tudo que está sendo visto, a acústica. E quando alguns essa semana ainda estavam vindo aqui na igreja, frequentando, falaram assim: pastor, mas está ficando a coisa mais linda. Eu falei assim: porque a gente serve ao Deus mais lindo. Porque para Ele a gente tem que fazer uma oferta diferenciada. A gente tem que entregar o nosso melhor. E esse povo estava reunido com esse projeto, com essa proposta. De quê? Fazer o que tinha de melhor com alta tecnologia. E eles começaram a edificar, a fazer isso. Mas a questão que envolve aqui nessa noite é que a edificação não consiste em som, numa câmera de última geração, num batistério completamente reformado, em painéis que se abrem, mas de vidas consagradas ao Senhor. Nós estamos sendo constantemente edificados. Há uma construção que o próprio Deus faz na sua igreja. Há um processo, há um trabalho em curso. E os construtores, especialistas, que deveriam saber que a pedra de esquina, a pedra fundamental, aquela pedra que dá sustentação e base, já tinha vindo. Porque essa pedra veio para os seus, mas os seus não os receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. É um momento que a gente olha para a igreja muito mais do que um templo adornado. Nós temos que saber que Jesus Cristo é a pedra, é o alicerce da igreja. E a cada momento Ele está edificando vidas. Todo o processo de construção está em andamento em cada coração aqui presente. Pois a gente, como pedra, a gente precisa se encaixar. A gente precisa ir se moldando. E a palavra de Deus vai nos falar a respeito disso em Efésios 2, de 20 em diante, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, bem como dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra principal, a pedra angular, o alicerce.
A igreja só consegue passar pelo que ela passa, porque a base dela é Cristo Jesus. Não adianta o melhor aparato tecnológico, não adianta aquilo que a gente pode hoje dizer que é o painel com maior resolução, maior definição, se nós não tivermos Cristo na base da igreja, para que essa igreja possa ser edificada, construída como casa espiritual. Nós não somos pedras mortas, não. Nós não somos pedra de tropeço, não. Nós não somos pedra de escândalo, absolutamente. Nós não somos como o povo de Babel, que estava construindo com um propósito ruim, errado, mas nós estamos sendo edificados, adornados, sendo transformados a cada momento de glória em glória, para que cada vez mais possamos parecer com o Senhor da glória. No segundo momento, eu olho para o texto e começo a ver que eles construíram com os propósitos estranhos. Eles construíram uma cidade, uma torre. Qual era o objetivo? Alcançar o céu. O texto vai falar isso para a gente, cidade e torre. E ele fala, a gente pretende alcançar o céu. Uma obra sólida, mas com objetivo escuso. A gente não está construindo para alcançar o céu, porque esse céu já desceu a cada um de nós quando confessamos a Cristo como Senhor e como Salvador. Mas a gente vai construindo com o objetivo cada vez mais de levarmos esse céu a tantos outros. Como esse evangelho tem chegado a tanta gente, eu fico olhando assim via internet, nós temos pessoas que não perdem um culto nosso, que a gente apacenta, que eu nunca vi. O Senhor tem nos dado esse privilégio de gente que confessou a Cristo. Aliás, vai um testemunho. No domingo próximo, passado à noite, uma pessoa que nunca assistiu o culto. E aí, quando foi na terça-feira, veio um membro da igreja e falou assim, a pessoa, pastor, veio fazer uma oferta generosa, deixou algo aqui na igreja, falou assim, eu nunca assisti o culto, mas quando eu assisti, Deus me compeliu a que eu praticasse isso para essa igreja. Nunca veio aqui. E chegou aqui para nós, eu fiquei tão comovido com aquele ato, que propósito interessante. Tudo que foi feito aqui foi feito com um grande projeto, irmãos. Mas esse grande projeto, o fim dele é apontar para a salvação de vidas. De nada vai adiantar um templo adornado, como foi o primeiro templo, e aquele templo fora destruído, eles vão construir o segundo, Zorobabel, e aí começa o problema, eles estavam entristecidos porque não tinha mais a suntuosidade do primeiro templo, e o Senhor traz uma palavra confrontadora, olha, esse templo pode não ser tão bonito quanto o outro, mas eu vou encher esse templo da minha glória. Como é bom quando a gente inclina o coração ao Senhor e percebe que há um propósito em tudo que está sendo feito. Não adianta a gente fazer aqui grandes projetos evangelísticos, turbinar os PGs. Não adianta a gente trabalhar aqui cada vez mais uma igreja multiplicadora. E temos um grande projeto agora no Fornim saindo, chamado Torres de Oração. Cada membro da igreja que está dentro de um condomínio vai separar 1 hora por semana para se colocar disponível a orar por qualquer pessoa dentro do seu condomínio. Nós vamos gerar conexões, isso vai impactar em vidas. A quantidade de batismos hoje vista aqui, cremos, vai crescer e muito mais para a glória dele. Mas nada disso vai adiantar se a igreja não ama Deus e não ama os perdidos. Não há como termos técnica se o propósito não é verdadeiro. Não há como colocarmos tecnologia ponta de linha se dentro de nós a gente desvia o foco e a finalidade. Eles estavam trabalhando sim, sabe para quê? Serem famosos. Olha o verso 4, na parte B. Queriam fama. E no momento em que há uma inauguração, irmãos, que a foto está bonita, todo mundo quer um retrato no hall da fama. Se a obra está feia, você já viu filho feio ter pai? Lá em casa é assim, irmãos. Quando as crianças fazem alguma besteira,
já vem aquela palavra profética dizendo assim: é a raça da família de lá. Filho feio não tem pai. Eles estavam buscando fama, eles falaram: olha, o nosso nome vai ser amplamente conhecido e reconhecido dentre tudo e dentre todos. Olha a motivação deles. Eles estavam buscando cada vez mais colocar o nome deles num alto patamar. Eu fico pensando na vida de Abraão, o pai da fé. Quando Deus falou para ele, fez uma promessa dizendo: eu vou fazer o teu nome conhecido em toda a face da terra. Irmãos, quando a gente se humilha, faz aquilo que agrada ao Senhor, é Ele que exalta cada um de nós. A igreja é edificada para cada vez mais tornar Cristo a estrela, a brilhante estrela da manhã. Aqui não tem pastor Anderson Maciel, aqui não tem ministro de música, aqui não tem os oficiais da igreja como diáconos e pastores aqui presentes nessa noite. Ninguém aqui vai e pode brilhar mais. A estrela dessa noite chama-se Cristo Jesus. É o nosso propósito, é a nossa razão. Nós queremos exalar o seu bom perfume, apontar para o nosso Senhor, dizer ao nosso Redentor: tudo que estamos fazendo, Deus, é para o Senhor ser glorificado. Em nós não há virtude, em nós não há fama, em nós não há louvor. Aliás, está uma coisa que Deus não dá a outrem, é a sua glória. Agora, esses homens se perderam nisso. Eles estavam tentando fazer um grande projeto para a glória pessoal. E todo esse projeto feito na PIB Vila da Penha, só com um único propósito: o louvor é dele, a glória é dele, a honra é dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Amém. Mas esses homens continuam num propósito que não só entrar no hall de fama. Eles continuam com um terceiro propósito, verso 4, parte C. Está escrito lá: não seremos mais espalhados na face da terra. Eles perderam tudo que Deus estava praticando desde o princípio, quando cria o homem, fala: crescei-vos e multiplicai-vos, e eu vou encher a terra da minha glória. Essa geração pós-dilúvio é uma geração que devia ter como razão de ser, premissa básica, espalhar-se em toda a face da terra para proclamar a glória do Senhor. E nós temos aqui na igreja alguns missionários que estão no Brasil, fora dele. O Senhor me permitindo, agora em novembro, nós devemos estar indo numa região no mundo muçulmano, com missionários nossos, realizando aproximadamente 25 batismos. Tivemos ano passado no Egito, agora nós vamos para uma outra região, não vou dizer aqui qual é. Está sendo montado todo um trabalho, um processo. Irmãos, eu fico, só de eu pensar nisso, eu já começo a chorar, me derramar diante do Senhor, do que é ver essa obra sendo feita. Eu fico muito feliz por ver onde o Senhor tem alcançado, porque a igreja, o propósito é servir ao Senhor como chamados para fora. Não há como a gente ter um ideal de fazer esse grande tempo, ficarmos aqui adorando, entusiasmados com essa tela. Aliás, essa tela, quando a gente olha para ela, parece que a gente está vivendo um filme. Mas é da gente sair daqui e a gente proclamar as boas novas do Senhor, é observar sim que Deus nos confiou uma missão. Nós entramos para adorar, como diz o meu querido pastor Valdemir Alves da Silva, e saímos sempre para servir. Eu vi isso 20 anos desse homem aqui. Nós entramos para adorar, saímos para servir. Se perdemos o significado de uma vida autêntica com o Senhor, de entrarmos aqui adorando e sairmos daqui servindo a Ele, nós vamos nos perder nesse processo. E por último, eu queria concluir falando disso. A unidade nos torna indestrutíveis. Eu vou repetir isso. A unidade
nos torna indestrutíveis. O verso 1 diz assim: e disse o Senhor, eles são um só povo, falam uma língua só. Sabe o que é isso? Unidade. Agora olhem, observem. O verso de número 6 vem dizendo: em breve nada poderá impedir o que eles planejam fazer. Nada. Não tem quem segure, não tem quem pare. Unidade como povo, eles tinham. Unidade no fala, no verbo. Unidade de propósito. Esse povo estava vivendo isso. E quando Deus contempla isso, Deus fala: se continuar assim, ninguém poderá impedir. Não tem como paralisar isso não. Eles eram pessoas focadas num único objetivo, uma comunicação fluente, uma língua só. Eles não perdiam tempo com fofocas, com preocupações, com críticas destrutivas. Eles estavam focados na mesma coisa, com a mesma missão. Ou seja, no coração deles se cumpre a palavra que fala: que tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E Deus olha e fala: ninguém vai segurar isso não. Como os objetivos eram escusos, Deus fala: eu vou intervir. E a partir daí começa esse negócio de divisão de línguas. Por isso que existem línguas diferenciadas. Foi exatamente aqui o ponto desse divisor de águas, porque o propósito estava errado. Eles não deviam fazer a coisa dessa forma. E quando eu penso no que nos une, e tem uma linguagem que deve unir a igreja do Senhor, essa linguagem é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o verbo, era a palavra. O que nos une é Cristo. E vem dizendo então as Sagradas Escrituras a respeito dessa unidade com esse verbo. Esse verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele. Demonstra então a eternidade de Cristo, demonstra também a deidade de Cristo. O verbo era Deus, mas demonstra também a personalidade distinta. Sabe por quê? O verbo estava com Deus. Quando olhamos para isso, esse Logos que se fez carne e habitou entre nós, e segundo a sua vontade, nos diz a palavra de Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Sabe qual é a palavra da verdade? É Cristo. Nós temos uma língua única, é Cristo. Eu acho interessante observar isso, porque os discípulos começam a andar com Jesus e passar momentos difíceis, até chegar em Pedro. Vai me trair, Pedro? Vou não, Senhor. Vou não. Antes que o galo cante, 3 vezes tu vai me trair. Me chama a atenção na última traição de Pedro, que a mulher que diz assim para ele: tu falava como ele, o verbo era o mesmo. Unidade, identidade. Ele disse: não, como uma louca fala tu. Tem nada a ver com ele. A primeira coisa que pode atrapalhar uma igreja de crescer é nós não termos o mesmo verbo, a mesma comunicação. Mas quando somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós sim vamos cada vez mais observar que esse verbo nos traz a visão de reino, de uma cidade que tem que ser construída, cujo o edifício cada vez vem crescendo mais, e nós somos uma pedrinha, um tijolinho. A gente observa que há um propósito em tudo que está sendo praticado, e nesse propósito de unidade, nós como uma pedrinha, um tijolinho, nada a ver com aquele tijolinho de Babel, e ali passou piche,
Mas aqui na igreja que passa é o Espírito Santo de Deus que sela, que nos aliancia, que vai nos unificando cada vez mais. E quando a gente observa esse trabalhar de Deus, a gente vai ver que Babel tem um grande contraste com aquilo que sucedera em Atos 2. Igreja primitiva, os primórdios de tudo. Quando o profeta Joel fala a respeito dessa efusão do Espírito em Atos 2, se cumpre isso. Me chama a atenção no texto algo muito especial, sabe o que é? Um dos grandes sinais, quando houve o derramado Espírito Santo habitando nas pessoas, é que uns ouviam o outro falar na sua própria língua. Sabe o que é isso? Uma linguagem inteligível, todo mundo entendendo e indo na mesma direção e falando a mesma coisa. Aonde a divisão? O Espírito do Senhor não está nisso. Apesar do propósito errado para Babel, tecnologia era de ponta, e eles sabiam que a unidade iria levá-los a esse propósito. E tem gente que não entende a obra, as coisas de Deus, sabe por quê? Porque o verbo, a palavra de Deus, só são inteligíveis quando o Espírito se manifesta revelando a cada um de nós verdades do céu. Não há como um homem natural compreender as coisas do Senhor. Não há como um homem natural observar se pelo Espírito não for revelado. E é esse Espírito que testifica com o nosso Espírito. E a partir daí vem entrando a revelação da palavra, esse verbo, isso vai juntando, unificando a igreja. E nós não podemos andar como uma igreja que não sabe para onde vai, que não sabe o que quer, que cada um puxa por um canto. Igreja precisa ter o mesmo verbo, o mesmo trato. E o verbo e o trato chama-se Jesus Cristo. Eu queria terminar falando uma coisa para você. Todas as vezes que o verbo é único, todas as vezes que temos propósitos autênticos, em concordância com o querer do Senhor, ninguém poderá resistir à obra do Senhor. O mundo aí fora não vai resistir. Vamos ser conhecidos sim como o vínculo do amor, da perfeição. Nós temos o mesmo propósito, o mesmo coração, o mesmo sentimento. Temos a mesma língua. O que é isso senão unidade? Unidade é geradora de força. E é o momento que a gente observa que nesse período que aqui passamos de 2 meses, lá em Babel houve uma intervenção divina para dispersar. Mas na nossa igreja nós vimos uma intervenção divina, unindo gerações, unindo pessoas, unindo propósitos. Irmãos, a cada momento que eu vivenciei esses dias de uma maneira intensa, eu vi uma igreja revigorada, uma igreja vibrante, uma igreja que homens ficaram aqui madrugada dentro, jovens alegres, senhores e senhoras trabalhando arduamente. O que é isso? Uma intervenção do Espírito Santo de Deus gerando unidade na igreja. E eu falava com alguns mais próximos a mim, dizendo: só o Senhor para fazer uma obra espiritual desse porte. Eu queria agora tentar exemplificar, quando a gente não anda em unidade, as coisas que vão acontecendo. Priscila, cadê a Priscila? Está onde? Do meu lado, gente. Priscila, escala aí para a gente 4 vozes. Pega um tenor, um baixo, um soprando. Eu não vou me atrever a cantar hoje não, Priscila, que eu estou um pouco rouco. Na próxima vez eu prometo que... Pega assim, uns 4 aqui. Eu queria... Vem aqui, fica aqui pertinho de mim, aqui, vocês 4 aqui, fica aqui. Eu queria que vocês falassem a voz de vocês, rapidamente. Tenor. Faz um solo, dá uma palhinha aqui para a igreja no teu tenor. Vamos ver se esse cara é bom.
vida, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Vamos lá, cada um agora. Se quiser falar o nome, a voz, e dá uma palhinha pra gente aí, vamos lá. Barítono. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Amém. Fala seu nome, voz e sola aí, qualquer coisa que você quiser aí, vamos lá. Sheila, soprano. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus. Amém, Sheila, glória a Deus. Maeli, fica à vontade. Maeli, contralto. Confiando em nosso Deus e em teu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Amém, glória a Deus. Deixa eu apimentar um negócio aqui. Hoje eu estou empolgado, Priscila, me desculpa. Gente, inauguração é sempre assim, tem um pouquinho de paciência com esse pastor. Fala o teclado, faz um solo nesse teclado, o que você quiser, o que você mais gosta, assim, dá uma solada, fala teu nome aí, declara esse teclado aí, vamos lá, faz alguma coisa aí, faz um barulho aí pra gente. Vamos lá, dá uma solada boa aí, Gerson. Maravilha do céu. Adriano, castiga nessa guitarra aí. Mostra agora o que é um solo de guitarra. Eles não sabem isso não. Irmãos, sabe o que eu fico impressionado? Eu só ensinei uma vez. Esse rapaz é inteligentíssimo. Impressionante. Josias, vou chegar em você. Aquele solo de bateria aí, mas manda ver. Daquele jeito que só você sabe. Vamos lá. Esse eu ensinei 2 vezes, irmãos, me deu mais trabalho. Pouquinho mais. Daniel, chama agora nesse baixo aí, manda um solo aí. Aê! Agora eu quero pedir uma coisa para vocês. Vamos lá. Vamos tentar fazer algo
fora de propósito, finalidade, Babel. Vamos tocar Babel aqui? Cada um agora vai tocar solar, vocês vão cantar em todas as vozes aqui, tudo que vocês cantaram ao mesmo tempo. 1, 2, 3 e... Vai lá. Irmãos, acho que eu entrei na igreja errada. Eu vi um espírito de confusão aqui tremendo. Agora quer ver uma coisa? Quando há unidade, quando há propósito, agora nós vamos adorar o Senhor como um corpo totalmente ajustado, ligados. Vamos adorar o Senhor agora, vamos lá. Agora todos em uma só voz, um só coral. A igreja de pé, vamos lá. Nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos o só coração do Senhor. E por mais que as trevas gritem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Aleluia! Vocês perceberam alguma diferença? Irmãos, que alegria a gente adorar o Senhor com um só corpo, um só coral, uma só voz, uma só fé. Você pode se assentar nesse momento,